Nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 14, versículo 15, e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Emmanuel vem comentar no livro Pão Nosso, lição 33, trabalhemos também. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas vezes ha desejado perpetuar as ilusões dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino mestre, amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é a fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam em derredor dos valores expoentes da boa-fé, da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo sempre que buscamos entender a grandiosa missão. Que texto maravilhoso! Que a gente vem sempre falando desde o início do nosso estudo, né? Não existe perfeição aqui na Terra. Então ele vai pegar aqui uma passagem do livro de Atos, em que Paulo e Barnabé estão falando: varões, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens igual a vós, sujeitos às mesmas paixões. E quem está falando isso é Paulo e Barnabé, que estavam envolvidos em todo aquele movimento de divulgação do cristianismo entre os gentios e que escreveu o nome deles na história. Muito mais o Paulo, por conta das epístolas, por conta de sua história. O Barnabé como um ajudante ali também na época. E o que ele vem dizer para a gente? Não existe perfeição na Terra, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Todo mundo que está aqui na Terra, antes de atirar a primeira pedra, olha para o fundo para a gente mesmo e vê assim, ó, será que a gente não tem um pouquinho daquilo ali que a gente está condenando no outro? Mesmo que seja um pouquinho, às vezes a gente condena o outro que o outro tem mais do que a gente. Mas a gente tem que parar para pensar. Eu me lembro de uma letra de música maravilhosa, que o cantor do Pink Floyd, o Roger Waters, fala: I see myself, eu vejo a mim mesmo por trás de every strange eyes, por trás de cada olhar estranho. Ele está falando, e a música vem o tempo todo falando isso, aonde ele se enxerga, né? E a gente, quando tem a oportunidade de conhecer o ser humano melhor, a gente já consegue catalogar quais são os vícios, quais são as virtudes que a gente deve buscar e o que os vícios fazem. A gente às vezes não precisa nem passar por aquela situação, mas a gente só saber, quem entra por esse caminho vai acabar saindo dessa maneira. Ele vem falar aqui pra gente: não podemos esquecer, olha só que coisa bonita, que no Evangelho Jesus vai pegar o exemplo de Madalena presa à sensualidade, condenada à morte, ao apedrejamento, em que ele salva, e que daqui a pouco ela está renovada no caminho redentor e, segundo as fontes históricas, ela termina a vida dela trabalhando com crianças, órfãos e com leprosos. Vai para o largo dos leprosos. Acaba com aquela vaidade feminina, cabelo, maquiagem. Daqui a pouco descobre uma mancha também no corpo dela e também pega a hanseníase junto com os leprosos que ela estava tratando. E vive até o fim dos dias delas ali, dos dias dela ali, ajudando todo mundo. Depois fala de Paulo. Paulo com a dupla nacionalidade, sendo romano e sendo judeu ao mesmo tempo. Começa sendo um perseguidor, um fariseu, perseguidor dos cristãos, uma autoridade judaica da época.
e depois se transforma no maior divulgador e o responsável, né, principalmente por a gente ter hoje o cristianismo, o evangelho para a gente, porque foi ele que foi divulgar para os gentios e toda a história que a gente conhece, mas ele começou tirando vidas, matou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e perseguiu outros. Depois ele vem falar de Marcos em luta contra as próprias hesitações, a dificuldade que o apóstolo também Marcos, mesmo sem ter tido contato direto com Jesus, mas sendo amigo de Pedro na época, né, o que acontece? Mostrando as próprias hesitações, as dúvidas que ele tinha, e acabou também escrevendo o nome na história. E depois, por fim, ele fala de Pedro, que era aquele pescador rude, simples. Acho que no momento de martírio do Cristo, o que ele fez? Ele cortou a orelha do soldado romano primeiro. E Jesus falou: embainha tua espada, porque aquele que fere pela espada perecerá também. Sutura, corrige a orelha. Depois Pedro, com medo da morte, nega Cristo por 3 vezes. Cristo dá oportunidade para ele de se redimir. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, depois que ele volta em espírito. E Pedro se transforma simplesmente naquele que fundou a Casa do Caminho, a primeira pedra do cristianismo. Todos com seus defeitos. E vem falar para a gente que o cristianismo é fonte bendita de restauração para a alma de Deus, e o mal de muitos aprendizes procede da idolatria. As pessoas querem procurar idolatria, e a gente só fala o seguinte do espiritismo, né? Você quer procurar idolatria? Tem uma pessoa só que você pode idolatrar, essa pessoa se chama Jesus. Bom, qualquer outro que você vai querer idolatrar, ia querer idolatrar o Chico Xavier aqui, ó. Ele falava: não me compare nunca com Cristo, eu sei que eu sou portador de tendências muito pouco recomendáveis. Emmanuel me lembra o tempo todo que eu usei muito mal a minha inteligência em encarnações passadas. Esse aqui, a Jesus Gonçalves, teve a coragem de dizer pra gente: ó, eu hoje consegui fundar centro espírita, trabalhar com música, com teatro, entre os leprosos de Parapitingui, mas em encarnação passada fui eu que destruí a cidade de Roma. Eurípides, eles falam para a gente: não comparem a gente, porque nós temos também paixões. E a gente vai encontrar na doutrina espírita aquele jargão máximo, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. O espiritismo e o cristianismo não estão querendo ninguém perfeito. Está querendo aquela pessoa que reconheça o seu papel, o que eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas necessidades mais urgentes, como é que eu faço meu trabalho de reforma íntima, como é que eu faço para quando eu sair daqui melhor, para poder até merecer ir para lugares melhores das várias moradas da casa do Pai. Ou se tiver que voltar para cá agora como trabalhador e não mais como uma pessoa sujeita às provas e às expiações que esse mundo oferece. Mas não, a família cristã, ele começa aqui dizendo, né, muitas vezes a desejar perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra, de querer idolatrar o Paulo e o Barnabé, e o Paulo e o Barnabé falou: nós somos igual a vocês. Quando vocês virem a gente, né, eu me coloco no meio, fazendo palestra espírita, vocês vão pensar: palestrante. Não, gente, a única diferença minha para vocês é que eu tenho desinibição de falar em público, porque eu trabalho com música, eu nunca tive problema com o público, e gosto de estudar a doutrina espírita, mas eu não tenho a menor ilusão de que quando eu chegar no plano espiritual vai ter muitos de vocês que vão olhar para mim e falar: mas é só isso, é pequenininho dessa maneira? É porque, na verdade, eles ouviam o que eu falava e praticavam. Eu estava falando e muita coisa eu não estava praticando. Só vou falar para vocês, ia ser pior ainda se não fosse a doutrina espírita, se não fosse o trabalho com Cristo. Então, gente, vamos acabar com essa coisa, né, de achar que aqui na Terra a gente vai encontrar pessoas para serem idolatradas, e vamos reconhecer em cada pessoa, até porque, eu reconheci que isso aconteceu recentemente, muitos ídolos de religiões, ou melhor, vou dizer a palavra errada, liderança, líderes de religiões, tendo depressão e tendo que se tratar, porque na verdade são humanos, são pessoas humanas, cada um com as suas dificuldades e com seus trabalhos. E assim a gente vai assumindo as nossas responsabilidades e entendendo que a gente vai sair um dia da fraqueza humana para os dons celestiais. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, e muito obrigado, Emmanuel, por mais essa reflexão.